O tema de hoje, da nossa live, né? Nossa terceira live desse livro poderosíssimo, né? Uma Mulher Segundo o Coração de Deus. Que esse livro, com certeza, tem mudado muito a minha vida e o meu entender sobre realmente se comprometer, né? Se entregar para Deus. E o capítulo de hoje nada mais é, ou tudo mais é, como um coração comprometido com a oração. E como é que começa esse capítulo? Esse capítulo ele começa com a história da Elizabeth, que é a escritora dele, falando que chegou o aniversário de conversão dela, de 10 anos de conversão, e isso me impactou profundamente, porque eu sou uma recém-novata, né? Sempre brinco que estou engatinhando na fé, e eu me cobro muito, né? Até eu e a Lu conversávamos esses dias, e ela me trouxe, né, que eu estava muito evoluída, muito avançada, enfim, buscando coisas já bem evoluídas, avançadas. E quando eu leio isso aqui no livro dela, eu me deparo realmente que o quanto eu tenho me cobrado e o quanto, graças ao bom Deus, eu tô avançada realmente em alguns pontos. Então ela fala aqui que no aniversário de conversão dela de 10 anos, ela leva as crianças, como faz o ritual dela, né? Leva as crianças na escola, ela volta e vai pro cantinho dela, né? Que a gente vai conversar sobre isso aqui na live também. Vai pro cantinho dela da oração, escrever lá. E ela se conecta com o Espírito Santo, com Deus, e pergunta como que ela poderia ser ainda melhor na vida dela espiritual. O que ela poderia fazer de melhor ainda, né? Para ser mais perfeito e mais agradável e ter mais resultados. E ela diz que recebe como resposta, né, do Espírito Santo que ela precisava se dedicar mais à oração. E eu levo isso como surpresa porque até então, né, nesse livro e 10 anos de conversão, eu penso, como assim? Né, se dedicar ainda mais à oração. Essa pessoa com 10 anos de conversão ainda não tem toda essa intimidade com Deus através da oração. E esse capítulo, essa parte do livro, nos mostra que o quanto a gente tem que estar sempre buscando evoluir, né? Que sempre a gente tem que estar querendo mais, se entregando mais. E ela recebe essa palavra, então, né? Que ela precisava dar mais atenção, e ela que já tinha, né? Todo um ritual de tempo com Deus, mas ela se sentia que ela estava falha na oração, na entrega. E aí, o que ela começou a fazer depois, né? Porque a gente precisa entender que uma parte é nossa, uma parte é de Deus, mas a gente precisa colocar em ação. A gente precisa se movimentar, a gente precisa sair do lugar, né? Eu sempre uso aquela frase, não espere resultados diferentes, fazendo a mesma coisa de sempre. Então, ela faz um mexe na vida dela, ela revoluciona essa forma dela se comunicar com Deus. Qual é a primeira coisa que ela faz, a primeira ação que ela faz? Ela pega um caderno, ela tinha ganhado de Dia das Mães, de uma das filhas dela, um caderno, um diário, né, em branco, e tinha ficado ali, jogado, né, de qualquer jeito ali, tipo, sem serventia, não sei o que vou escrever, então fica aqui. E nesse dia que ela recebe essa palavra, que ela precisava se dedicar ainda mais à oração, ela lembra desse diário dela, desse caderno que ela tinha ganhado, e ela vai lá e pega esse caderno em branco e começa a fazer ali um caderno de oração. Isso me toca profundamente pelo fato que muitas vezes a gente acha que só o falar, que já é bastante, né? A gente colocar para fora, a gente abrir a nossa boca, já é o suficiente. Ali eu me conectar com Deus, né? E aí aqui me mostra que quanto mais ferramentas eu buscar para me aproximar de Deus, mais eu vou ter essa intimidade, mais eu vou me aproximar realmente dele. Então ela busca esse caderno, né? E ela escreve o seguinte: dedico esse pequeno livro à oração e pretendo passar os próximos 10 anos, se Deus quiser, ela bota entre parênteses, desenvolvendo uma vida significante de oração. E ela traz as bênçãos, né? Ela começa a escrever ali e nos ensina isso, o quanto a gente precisa, né, ter esse momento, ter essa escrita, o poder da escrita, né? Para mim,
eu tenho isso muito forte. Eu tenho computador, tenho celular, mas a escrita, né? Pegar um papel e uma caneta e escrever, pra mim é muito importante porque a gente tá treinando o nosso cérebro, né? É uma habilidade que treina o nosso cérebro a escrita, não somente o digitar. E aí ela traz, depois disso, né, todas as coisas que começaram a dar mais certo ainda na vida dela, né? Que ela diz que nesses 10 anos, nesse momento ali de reflexão, ela passou todos esses 10 anos de vida dela com Deus, próxima de Deus, convertida, né? Que muitas vezes a gente acha que teve uma bênção, outra, alguma coisa ou outra, mas quando a gente para ter consciência, senta, entende, né? Conversa consigo mesmo, a gente começa a perceber quantas coisas aconteceram e quantas coisas não iriam acontecer se não tivesse essa comunhão, essa entrega para Deus. E aí ela traz algumas bênçãos, né? Que ela percebeu depois dessa nova ação dela, dessa nova atitude, dessa nova entrega dela, dessa nova decisão. Que eu sempre trago isso, né? Que o poder sempre está na decisão. O que eu decido fazer? O que eu vou fazer de diferente? Então, a bênção número 1, ela traz uma relação mais profunda com Deus, né? Uma maior intimidade, porque eu tô ali escrevendo. E eu comecei a fazer isso e eu comecei a perceber o quanto realmente isso muda e transforma e nos capacita mais, nos dá mais vontade de continuar essa busca que é sem fim, né? Quanto mais a gente sabe, quanto mais a gente fica próximo de Deus, mais a gente quer ficar. Então, a oração aumenta a fé. A oração provê um lugar para descarregar os nossos fardos. E isso daqui eu preciso trazer uma frase que ela trouxe aqui que me tocou muito, que eu acredito que vai tocar vocês também. Sejam bem-vindas aí, quem tá entrando agora. Envie aí no aviãozinho para chegar em mais pessoas essa live, essa mensagem, que não é sobre mim, não é sobre vocês. É sobre nós e é sobre Ele. Sobre Deus, né? O quanto a gente precisa dessa mensagem, o quanto a gente precisa se aliar a Deus para conquistar as nossas coisas de uma maneira diferente. Não é que se eu não tiver, né, toda essa devoção, toda essa entrega a Deus, eu não vá conquistar. Mas a conquista é diferente. Não vai ser mais a força do meu braço. Não vai ser mais como eu quero. Vai ser como Ele quer. E essa frase aqui me tocou muito, né? A oração provê um lugar para descarregar os nossos fardos. E a gente conversou sobre isso semana passada. Que quando a gente está aliado a Deus, a gente vai acumulando uma força para os momentos que virão, né? E a gente passa por eles de uma forma bem mais fácil, não é essa palavra, mas bem mais digerível, né? A gente entende as coisas e é mais tranquilo passar pelas turbulências que virão na vida. Então a frase é: como um camelo se ajoelha perante seu dono para que ele remova o seu fardo, assim ajoelhe-se e deixe seu mestre levar o fardo que você tem carregado. Isso me tocou profundamente, porque muitas vezes a gente quer carregar, a gente quer resolver, a gente quer ir lá e quer fazer as coisas como a gente quer. E não é. Quando a gente descansa o nosso coração, né, se entrega para Deus através da oração, através do dobrar o joelho, através da fala, através da escrita, a gente passa para Ele todo esse fardo que na verdade não é para a gente estar carregando. A gente precisa descansar nele, entregar para Ele, fazer a nossa parte, mas aqui cabe uma das nossas partes é orar, que é a forma que a gente tem de se comunicar com Deus, né? Quando a gente quer conversar com alguém, quando a gente quer se aproximar de um amigo, o que a gente faz? Estreitar uma relação, a gente se relaciona, a gente se comunica, a gente se encontra, a gente vai na casa dessa pessoa, né? Que isso também é algo muito importante. Eu não consigo construir uma intimidade com alguém só falando pelo WhatsApp, só mandando mensagem, só conversando pelo telefone, né? Só falando e orando por essa pessoa. Então, eu preciso começar a me relacionar com essa pessoa. Essa pessoa vem na minha casa, eu vou na casa dela, né? E com Deus é a mesma coisa. Ai, Nath, mas tu falou que quem ora, tá, né? Aumenta essa fé. Mas não é a única coisa para ter essa intimidade com Deus. A gente precisa também ir na casa dele, na casa de oração, que é uma igreja, é um templo,
que a igreja somos nós, são as pessoas que fazem esse templo, mas o quão importante é a gente ter esse lugar também. Mas vamos começar pelo começo, começar com essa intimidade, começar com essa conexão e esse pedido, de pedir, Deus, eu quero te conhecer mais, eu quero ter intimidade contigo, né? E trazer isso, deixar os nossos fardos, descarregar os nossos fardos nele. Porque muitas vezes a gente fala coisas da nossa vida, pede opinião para pessoas que não estão preparadas para nos dar essa opinião, ou pessoas que não vão dar a opinião que nós precisamos, porque a gente geralmente fala do que a gente tá sentindo, do que seria pra gente sobre a nossa ótica, sobre as nossas experiências, sobre as nossas crenças e não sobre o que o outro realmente precisa. Então a melhor pessoa que tem pra gente descarregar as nossas angústias é com Deus. E nesse momento da oração de escrita, principalmente, e eu tô dizendo aqui pra vocês porque eu tenho feito isso e é muito diferente. É muito diferente falar, pedir ali, orar com a boca só e escrever. É muito diferente, porque tu se entrega mais. Claro que cada um tem uma maneira de aprendizado, e o meu aprendizado sempre foi com a escrita, né? Mas isso traz uma bênção muito maior. A oração nos treina a não entrar em pânico, porque quando eu tô ali orando, eu vou... Aquilo que a gente falou na live passada, né? Eu vou enchendo, eu vou me fortalecendo, vou enchendo o meu reservatório. A oração muda vidas, começando pela minha, né? E eu posso orar e devo orar pelos outros também. Mas muitas pessoas pedem oração. Ai, ora por mim, ora por mim, ora por mim. É quase aquela história de eu quero ganhar na Mega Sena, mas eu não faço a minha parte. Joga por mim, né? Quase isso, mas nem dá o dinheiro pra pessoa jogar. Ai, tô querendo ganhar na Mega Sena, mas não fiz a minha parte, não joguei. Então, pedir uma oração, ok, pode, é bem-vindo e vai ter efeito, mas primeiro eu preciso fazer a minha parte. Se nem eu tô orando por mim, pelos meus amigos, até pelos meus inimigos, como que eu vou pedir? Como que eu vou ter dignidade de pedir pra alguém fazer isso por mim se nem eu tô fazendo por mim? Então, primeiro eu preciso fazer por mim pra depois eu poder pedir pro outro. Não é que eu não possa pedir, mas primeiro faça a minha parte, né? Porque não é assim que funcionam as coisas. Ai, eu vou agora seguir a Deus, vou pedir pra todo mundo orar pra mim, mas eu não faço a minha parte. Não vai rolar. A bênção número 2, né? Todas essas que eu falei agora estão dentro da bênção número 1 aqui do livro. A bênção número 2 é maior pureza. Traz um coração mais puro. Porque a oração vai limpando, vai nos limpando, vai deixando um coração quebrantado, vai deixando um coração mais limpo, né? Vai purificando. É como se a gente fizesse uma limpeza dentro de casa, colocasse um cheirinho dentro de casa, né? Então, isso deixa a gente mais puro. E toda vez que a gente for, se a gente usar um questionamento com a gente, se a gente quiser buscar realmente a Deus e melhorar em pontos e escrever isso, ai Deus, eu quero melhorar em certo ponto. Eu não quero mais saber da vida dos outros. Isso é algo muito comum, né? As pessoas querem se aliar a Deus, ter Deus, seguir a Deus, mas continuar fazendo as mesmas coisas que faziam antes. Ai, eu só queria saber como é que tá, mas por que isso? Tipo, a curiosidade sobre a vida do outro não é de Deus. Deus diz pra gente cuidar da vida da gente e amar o próximo. Eu não tenho nada a ver com a vida do outro, a não ser que eu possa fazer algo pra isso, né? Então, se eu pedir lá na minha oração, ai Deus, eu quero parar de ser mexeriqueira, né? Vamos usar a palavra bem como é. Quero parar de ser enxerida, eu não quero mais que essas informações cheguem a mim, não quero mais saber da vida dos outros, isso não quero, não faz bem pra mim. Mas eu sou carne e osso, né? E o corpo, a carne, ela é falha, ela é fraca. Então, por isso que a gente tem que alimentar a alma e o espírito, que é isso que vai nos manter fortes. E aí, se eu trouxer aqui o que a Elizabeth traz, quando vier esses pensamentos, essa vontade, né, de pecar, a gula, né? A gula é um dos pecados, a fofoca, a mentira, enfim, quando vier essa vontade,
de eu ter a consciência, porque quando eu escrevo, eu trago a consciência, né? De perguntar, isso é verdadeiro? É amável e é útil? Não. Vou conseguir fazer algo por alguém com essa fofoca, com essa intriga? Eu vou levar pra pessoa isso porque falaram isso dela. Isso é verdadeiro, primeiro? Primeiro eu tenho que checar isso. É verdadeiro? Isso é amável? E isso é útil? Não, não é. Não faça. Né? Então, quando eu tenho a consciência e me questiono, eu paro de fazer algumas coisas que não são do agrado de Deus. E aí eu começo a me tornar mais pura. E a Lu escreveu ali, isso mesmo, se não pudermos ajudar, que possamos usar a sabedoria do silêncio e orar. Exatamente, né? Antes de eu ter inteligência emocional, antes de eu ter Deus, eu já cheguei a falar isso, né? Que não ajuda, não atrapalha. E isso dói às vezes, quando a forma que a gente fala, e muitas vezes eu sei que a forma que eu falava doía. Mas é isso, né? Não pode ajudar, fica em silêncio. O silêncio é algo de alguém com muita sabedoria. Então, bem colocado, Lu. Bênção número 3. Confiança em tomar decisões. A gente fica mais confiante. Então, né, só tem bênçãos. Orar, ajoelhar, dobrar o joelho, literalmente dobrar o joelho, escrever, pedir, profetizar, não tem nada de ruim. Nada. Mas dói meu joelho. Depende do que tu quer olhar, né? Vai olhar pro copo meio cheio ou o copo meio vazio. Tudo é questão de ótica. Tudo é questão de ótica. Chega de desculpinha, chega de historinha, chega de inventar coisas para não fazer o que precisa ser feito. A gente precisa partir para a ação. E só tem bênção. Eu quero bênção na minha vida, eu quero ser maior na minha vida, eu quero ser grande na minha vida, em todos os sentidos. Aqui tá a chave. Deus. É buscar Deus, é buscar essa oração, é buscar relacionamento com Deus. E é através da oração. Não tem outra forma. Não tem como mandar WhatsApp, não tem como mandar bilhetinho, tem como escrever. Tem como se conectar com Ele. Mas essa é a forma. Oração foi a forma que Ele nos presenteou para falar com Ele. Olha que bênção, olha que maravilha. Né? Ele nos deu esse presente, essa oportunidade de falar com Ele. A gente vai ficar mais confiante. A gente vai tomar as decisões mais confiantes. E aí o que ela traz aqui é algo que me tocou muito também e que eu tenho feito e que já tem dado resultado. Porque assim é muito rápido, né? Depende do ponto de vista. Mas as coisas depende do quanto que eu tô atenta, na verdade, né? Quando eu começo a me conectar com Deus, as coisas começam a acontecer numa velocidade, às vezes lá no comecinho, e acredito que sempre, vem algumas provações, mas é porque eu estou pedindo, é para me capacitar pro próximo nível. E muitas vezes a gente desiste, porque tá difícil, mas é que a gente tá sendo capacitado para aguentar o que vem lá na frente. E lá na frente talvez não sentir tanto, nem sentir, né? E ela traz aqui algo que eu achei muito importante, que eu já adotei pra minha vida e eu trago aqui para vocês tomar essa decisão. Não tome qualquer decisão sem oração. Ela colocou, qualquer coisa que surgisse, eu pedia tempo para orar primeiro. Quanto mais importante a decisão, mais tempo eu pedia para orar. E aí ela disse que escrevia cada decisão que precisava tomar e levava cada um a Deus em oração. Então surgiu um trabalho novo, né? Tô num trabalho, surgiu uma oportunidade nova, eu não simplesmente vou lá e me jogo nesse trabalho, né? Então, claro que eu vou fazer a minha parte de entender, ver se é viável, se não é viável, mas sabe aquela dúvida, aquela coisa, será que eu devo, será que eu não devo, né? Porque nem sempre o valor não é sobre dinheiro, né? Tem várias coisas que entram em jogo, eu ganho 1.000 aqui, lá eu vou ganhar 500. Não quero. Tá, mas aqui eu trabalho 10 horas, lá eu vou trabalhar 5. Então tem que botar tudo na balança e fazer essa nossa parte e depois trazer para Deus em oração escrita mesmo, né? Trazer isso escrito para poder potencializar. Aí ela colocou aqui, que eu achei muito interessante e faz total sentido para mim, para quem entende um pouquinho de perfil comportamental, que a gente vai falar sobre isso de novo. Já teve uma época que eu falei aqui mais focado pros filhos, mas agora eu estou mais focada nas mães, né? Porque os filhos são das mães e dos pais.
nós influentes, eu sou dominante e influente, né? Nós influentes, a gente tem isso o influente tem isso o dominante também é tomar decisões rápidas, mas o influente quer agradar, quer fazer e muitas vezes toma a decisão no impulso e depois, poxa, por que eu disse que eu ia e agora eu vou ter que ir, né? Porque isso é questão de honra, de palavra, né? Mas o dominante tem muito, o influente tem muito isso do poder ali do calor, né? Tá ali naquele calor, tá se sentindo amado, tá se sentindo prestigiado, vou. Se compromete com alguma coisa e depois pensa, poxa, mas será que eu quero? Depois pensa. Então, isso faz com que a gente pense antes, né? O princípio de não tomar qualquer decisão sem orar me impede de agir de forma impensada ou de assumir compromissos antes de consultar a Deus. Isso me poupa de bajular as pessoas, que está em Gálatas 1:10, e evita que eu assuma compromissos e depois precise voltar atrás. Então, quão poderoso é, né? Eu não tomar nenhuma decisão sem questionar Deus. Foi Ele que me criou, né? Não posso ir na festa ou não posso? Pergunto pro pai e a mãe, eu não digo que eu vou, né? Quando eu sou pequena. Quando eu sou menor de idade, eu não digo pro meu colega, pro meu amigo, sim, tá confirmado. Não, vou ver em casa. Pelo menos precisaria ser, né? Muitas vezes a gente diz sim, depois a gente vai pedir, né? E é isso que tá mostrando que esse não é o caminho. Peça um tempo. A gente não precisa ter a resposta para todas as coisas, né? Deus tem a resposta para todas as coisas e na maioria das vezes não é no nosso tempo. Bênção número 4, relacionamentos aperfeiçoados, porque a gente começa a cuidar melhor da gente, a gente começa a se amar e aí a gente começa a conseguir amar o próximo, né? Amo a Deus e amo ao próximo como a mim mesmo, então eu não consigo amar o próximo se eu não me amar e se eu não amar a Deus. Então começam os relacionamentos a serem aperfeiçoados, porque eu começo a respeitar as pessoas conforme eles precisam ser respeitados. Trato eles conforme eles precisam e querem ser tratados, e não como eu acho que eles devem ser tratados. Linda, tô aprendendo tanto contigo, tô descobrindo a gratidão. É isso, a gente precisa saber quem a gente é. E a gente é imagem e semelhança do Criador. Ele nos fez, Ele nos criou e Ele nos capacitou para viver o extraordinário. Só que a gente precisa tomar a decisão. Bênção número 5, satisfação. A gente começa a se satisfazer com as coisas, a gente enxerga as coisas belas e não as coisas não tão belas, né? E entende que quando Ele não nos dá é porque eu não preciso. Como assim? Eu peço e Ele não me deu. A resposta é que talvez tu não precise daquilo ali, talvez tu precise menos, talvez tu precise mais, né? Então, nos dá a satisfação. Bênção número 6, tem a confiança que vem de Deus. Nós nos tornamos pessoas muito mais confiantes. Quem tem Deus é muito mais confiante. É aquilo, nossa, senti firmeza. Mas por quê? Porque eu questionei, eu fui lá no manual, eu busquei com quem sabia, eu busquei com quem sabe de todas as coisas. Então, eu fico confiante. Se eu vou para uma prova na escola e eu estudei, eu vou confiante. Mas se eu vou para uma prova da escola e eu não estudei, eu não vou confiante, eu vou na sorte. E chega de viver pela sorte. Se a gente tem a oportunidade de buscar direto na fonte. Bênção número 7, nos dá o ministério da oração. O que é isso? Nos dá essa sabedoria, esse entendimento, essa realização de poder orar por mim, orar pelo próximo e transformar a vida das pessoas através da oração, porque todos nós temos o direito e o dever de fazer isso. Tá lá, foi um direito que nos foi dado. Basta a gente querer pegar ele pra gente ou não. E agora, para encerrar a live, eu vou deixar 5 dicas que podem ser encaradas como 5 tarefas. Faça como você achar melhor, como tocar o seu coração. Mas lembre-se que a ação precisa existir. Vontade, boa intenção, eu quero, querer, sem ação, não vai te tirar do lugar que tu se encontra hoje. Então, eu preciso decidir, decisão. Preciso ter isso, preciso partir para ação.
Então, primeira dica, dica número 1. Inicie um diário de oração para registrar os pedidos e respostas enquanto seguem sua própria vida de oração. Orar mais ação, isso aí, Lu. Oração, né? Eu oro e faço, ajo, me mexo para as coisas virem. Ele faz a parte dele, mas eu preciso fazer a minha. Então, inicie um diário, escreva, mas não pare a sua vida natural de oração. Continue fazendo acrescente isso. Segundo, dica número 2. Separe um tempo por dia para estar demoradamente com Deus em oração. E lembre-se de que alguma coisa é melhor que nada. Comece com um pequeno período e assista ao poderoso efeito desses momentos. O que eu indico aqui e dou a tarefa para vocês? Já peguem uma agenda de vocês, se vocês não têm. Comecem a pensar sobre isso, sobre o planejamento da vida de vocês, sobre a organização da vida de vocês. Peguem hoje essa agenda, esse planejamento, e já anotem qual é o horário que vocês vão fazer amanhã. Amanhã vocês fazem de novo isso, para o próximo dia. Organizem o dia de vocês, a começar pelo momento com Deus. Primeiro, o mais importante. Terceira dica, ore sempre e em todos os lugares, desfrutando da presença de Deus por onde quer que você vá. Em qualquer lugar. Qualquer lugar é momento. Muitas vezes, e eu falo com propriedade, falo sobre mim, isso é sobre a minha pessoa, muitas vezes, não tenho nada para fazer. Vou mexer no WhatsApp, ou tá lá esperando alguém, uma consulta de médico, vou fazer nada aleatório. Busquem encher o coração de vocês com Deus. Porque eu só vou conseguir falar de coisas que o coração tá cheio. Então, entendam que os momentos, quando a gente começa essa vida de oração, de busca, os momentos que antes eram vagos, vazios, eles entram, né? Deus. Ao invés de eu ir viajar escutando piada, sei lá o que, né? Qualquer coisa aleatória, tentem trazer esse ritmo para vocês, essa constância para vocês. Vou colocar um devocional, vou colocar uma live, né, que fala sobre a palavra, uma pregação, enfim. Busquem isso, se alimentem, busquem ferramentas para isso. Busquem cartas na manga para isso. Na quarta dica, ore fielmente pelos outros, incluindo os seus inimigos. Está lá em Mateus 5:44. Não é só pelos amigos, né? Orem realmente por todas as pessoas, as que te fazem bem, as que não te fazem tão bem assim, mas orem. E leve a sério o poderoso privilégio do ministério da oração. Orem, façam isso e levem para as outras pessoas os benefícios que isso traz para vocês. Porque eu tenho certeza que essa é a maior lição que Deus deu para nós, a maior tarefa. Façam e mostrem para os outros o que está acontecendo com a tua vida. Através dos teus resultados, através da tua boca, através do teu transbordo. Então, para finalizar, o final, né? Primeiro, o mais importante. E lembre-se que o fim é melhor do que o começo. Então comecem logo. Quanto antes eu começar, mais rápido eu vou recolher os resultados. Lembre-se, né? O recado final agora pra gente terminar aqui a live, que eu já passei 1 minuto. Lembre-se que Deus está sempre perto e a ajuda a não entrar em pânico. Esta é uma das formas que Deus providenciou para estarmos em comunhão com Ele. E quando você aceitar o seu convite para conversar intimamente com Ele, Ele transformará o seu coração e a sua vida. Então, lembre-se disso. Lembre-se disso. Deus nos deu esse direito de conversar com Ele através da oração. Então, façam isso. Busquem um caderno qualquer e escrevam, anotem, orem, se organizem, né? Ontem mesmo falava com 2 amigas sobre os perfis comportamentais. O dominante e influente, geralmente, por natureza, nós não somos organizados. Nós somos da ação, do relacionamento, da comunicação e não somos organizados. Mas isso não quer dizer que, como eu não tenho isso natural, que eu não posso me esforçar para isso. Eu vou ter que me esforçar para organizar e as coisas fluírem de uma maneira diferente.
Quem não fez ainda, quem não se conectou com Deus ainda, quem não teve a sua fala com Deus, eu desafio você a sair dessa live, largar o celular e ir lá ter esse encontro com Ele, que é extraordinário e maravilhoso. Isso mesmo, Andréia, Jesus é caminho até o céu. Ele facilita tudo isso, né? A gente fica próximo, fica com o coração aquecido, fica quentinho. Obrigada a todos, que Deus continue nos abençoando, nos honrando e nos usando para ser instrumento dele. Eu acredito muito nisso, tenho certeza que Deus usa das pessoas hoje, como Ele não consegue vir mais falar com a gente na virada do dia, né? Como Ele vinha antes, tem a palavra dele aí e tem as pessoas para virem trazer as nossas respostas, que a gente tanto clama e tanto pede e escreve. Peçam, profetizem que as coisas vão acontecer. Fiquem com Deus, eu amo a vida de cada um de vocês.